Bom, agora então nós vamos abrir um espaço para as perguntas que vocês queiram fazer para os dois primeiros palestrantes, o Dr. Miguel e o Dr. Marcos. Então está aberto agora o momento para as perguntas. Eu gostaria, eu já consegui trazer ela se interessou para estar aqui. Desta vez, ela me pediu para ver o que estava acontecendo aqui e levar isso para ela. Bom, é muita coisa de informação. Então, eu acho assim, ela tem que se aprofundar muito mais nesse assunto, porque é muita coisa para ela se interessar por isso. O senhor tem alguma pergunta para os dois palestrantes? Não, na verdade, eu já tive a oportunidade de assistir outras palestras, e eles estão realmente procurando se aprofundar, como eu disse anteriormente, no estudo da solução desse problema. Essa palestra está sendo transmitida, Érica, foi ser disponibilizada daqui a alguns dias, né? Vai estar disponibilizada no site da Brela toda essa palestra aqui, aí ela pode assistir na íntegra. Gostaria de perguntar ao doutor Marcos, que ele explique um pouquinho mais sobre essa última parte que ele falou, do oligonucleotídeo. Miguel é craque nisso aí. Genoma é com o Miguel. Qual parte é? Dos óligos? Bom, o que acontece? Quando você tem um metabolismo normal, dentro de qualquer célula, você tem alguns processos acontecendo, e a informação para que esses processos aconteçam está no nosso DNA, para você respirar, para você conseguir fazer digestão e produção das suas enzimas, tudo isso está codificado no seu DNA. Para que isso seja transmitido, ou seja, para que isso tenha função, você precisa levar essa informação desde o seu código genético até a proteína efetora. Nesse meio termo, no meio do caminho, tem uma molécula que chama RNA. Essa molécula, ela está levando a informação. Então, a ideia da Isis Pharmaceuticals é a seguinte: se eu tenho uma informação que ela é errada, sendo transmitida, sendo propagada, eu tenho que bloquear essa informação ali. Então, o que ele faz é o seguinte: ele tem uma molécula que chama oligonucleotídeo antisense, tá? Ou que alguns chamam de RNA de interferência. Essa molécula ela é capaz de enxergar especificamente qual é a informação que está errada. E ela acopla nesse cara, é como se fosse assim, vou usar um exemplo que infelizmente acontece no Brasil, que é a chegada da droga na favela. Tem sempre o carinha ali no meio que vai gritar que chegou. É como se eu conseguisse ter um policial que enxergasse o cara que está indo gritar que chegou a droga. E ele segura aquele cara e bloqueia. Essa informação não é propagada. De maneira que eu consiga fazer isso somente direcionado. E que o policial não pegue o indivíduo que é um cidadão de bem. Exatamente. Entendeu? Então, a ideia é essa. Ele tem que ser uma molécula, nesse caso, que ela é muito direcionada, ela é específica. Ela é tão específica que ela vai conseguir distinguir, dentro das várias sequências de nucleotídeos, dentro das várias bases, né, os A, T, C e Gs que nós temos, a diferença de uma única base, de uma única letrinha. Ela tem esse poder de diferenciar por uma, porque se ela destruir as outras, aí o sistema vem abaixo de uma vez só. Você precisa falar, senão não sai no áudio do pessoal que está assistindo a gente. E isso é através de um medicamento?
Esse medicamento, na verdade, é um grupo de RNAs específicos. Ele tem uma injeção que é específica, tem um procedimento para a aplicação disso. No meio do ano passado, nós vimos a saída da primeira droga baseada em terapia gênica especificamente. Essa seria uma abordagem na mesma linha, na linha de terapia gênica. Se nós pensarmos que foi o ano passado, 2013, os primeiros estudos com terapia gênica foram iniciados no início da década de 90. São mais de 23 anos para a gente conseguir algo que é uma linha totalmente uma abordagem totalmente distinta. Espera aí, desculpa, só um instantinho. Só um minutinho, que a gente tem que fazer a pergunta no microfone, senão não grava. Aí eu já levo aí, tá bom? Doutor, com licença, eu sou uma pessoa leiga no assunto, mas eu queria saber mais a respeito da TDP-43, pelo seguinte, no caso do meu irmão, de início foi muito custoso diagnosticar ela. Antes foi a demência, tá certo? Qual é essa relação, entendeu, da demência com depois a ela, hoje? Tá. Você quer... Bom, essa relação da esclerose lateral amiotrófica com a demência, ela tem sido recentemente estruturada muito por conta das identificações genéticas. Então, o que tem se observado? Componentes que eram causadores de demência frontotemporal, genes que eram causadores de demência frontotemporal, foram encontrados como genes alterados na esclerose lateral amiotrófica. E foi nesse momento que se começou a observar essa relação de que um certo percentual dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica também desenvolve demência frontotemporal. Ou, em muitas vezes, a demência frontotemporal ela é o primeiro sintoma a ser observado e depois você tem uma degeneração do sistema motor. Mas isso é algo bastante recente. Entretanto, não é tão comum de se enxergar isso. Espera, você precisa falar no microfone, desculpa. A pesquisa que foi feita em relação ao Brasil, Minas Gerais e Rio de Janeiro, me surpreendeu porque a nossa família é daquela divisa, São José do Barreiro. Será? Nesse caso aí, o que acontece é assim, nós tínhamos famílias muito grandes, todas elas relacionadas, mas elas não eram tão da divisa Rio-Minas, elas estavam mais, se a gente fosse falar de divisa de estados, era mais a divisa de estados entre Minas e Espírito Santo. É que existia um foco no sul da cidade do Rio de Janeiro. E esse foco não é um foco, isso aqui não é nada que não é um vírus, não é nada, é porque as pessoas, os familiares costumam residir próximos uns dos outros. Dr. Marco, Jorge Abdala procura. Fala, Eu queria Jorge. saber do Tirazentiv se esse medicamento pode ter algum benefício nos pacientes que já não têm movimento algum da musculatura. Jorge, o Tirazentiv, o estudo foi desenhado para melhora de contração isométrica. Nos pacientes que têm pouca mobilidade, é pouco provável que a gente tenha benefício. A gente tem que ser bem real com relação a isso. Os estudos foram feitos o estudo foi desenhado em pacientes que tinham um pouco de mobilidade e é preconizado para quem na contração isométrica, quer dizer, paciente que no início da doença e com melhora de contração isométrica. O estudo não foi feito, não dá para a gente dizer nada, mas esse estudo não foi feito para quem tem uma evolução da doença ou pacientes com a doença avançada, tá? Ele não foi desenhado e não foi feito nessa fase, né? Agora, isso não contraindica
o uso depois de liberado, né? Mas o estudo não foi feito isso, tá? Vou levar o microfone. A gente só vai ter tempo para mais uma pergunta, e depois a gente vai fazer uma pausa para a Adriana dar a aula dela, e a gente volta com as perguntas depois da aula da Adriana. Tá? Sim, senhora. Ele até fez quase a pergunta que eu ia fazer, só que a do meu marido, ele está indo muito rápido. E é o que você falou, né? De repente, pelo que eu entendi agora, algum medicamento evoluído que está avançando não vai ajudar, assim, às vezes, e muito. É isso, mais ou menos, né? Ele me fez uma pergunta a respeito de uma medicação, que é a medicação feita para melhora da força e contração isométrica. Eu respondi que nas pessoas que têm uma forma muito evoluída ou que não tem força nenhuma, né? No caso, a pessoa que está acamada, contida ao leito, essa pessoa que tem muita dificuldade motora, o Tirancetiv não foi testado nesse tipo de pessoa. Então, a gente não pode comprovar o benefício. Tá? A gente não tem o resultado final do uso da medicação. Tá? Eu quero deixar isso bem claro. Tá? Nós, quando todos os pacientes, cuidadores, familiares, e nós médicos também, quando estamos próximos do resultado de uma nova medicação, a ansiedade é muito grande, certo? Quanto à nova medicação. Mas eu quero deixar isso bem claro para vocês. Nós temos que aguardar o resultado final e o término até o término dos trabalhos e o resultado final para aprovação ou não desse uso de medicação. Isso há pouco tempo atrás aconteceu com o Despramipexol, que foi uma grande expectativa para todo mundo, e no final o resultado foi negativo. E aí uma desilusão foi muito grande. E isso tem acontecido há algum tempo com a gente, com vários pacientes. Então, vamos aguardar com resignação e vamos ver o resultado final do trabalho, que é importante. Afinal, qual essas pesquisas, qual é a mais importante? O Miguel falou aqui que qual é a causa da doença? Pois é. Então, todas são importantes. Nós não temos uma causa. Cada uma dessas drogas, provavelmente, a NP001 atua na cascata inflamatória. Tirancetiv melhora um pouco a contração muscular. Outro tipo de medicação, os anti-inflamatórios, na verdade, também atuam no cascata inflamatória. Estamos delineando, vai surgir outra medicação. Na verdade, o Riluzol atua na excitotoxicidade. Outro tipo de medicação vai atuar na outra cascata, né? A terapia gênica é mais importante, porque, no caso das familiares, já estaria atuando num processo anterior. Vamos dizer assim, tentando cortar o mal pela raiz, que eu acho que seria um passo mais adiante ainda, né? Diferentemente da célula-tronco, eu acho que estaria um passo na frente da célula-tronco hoje, né? Eu acho que todas elas são importantes. Todas as pesquisas envolvidas são importantes. Eu não consigo dizer que uma é mais importante do que a outra. Pois não, doutora Karine. Aproveitando o que vocês comentaram, então a Karine, aqui da Brela mesmo, em relação... Miguel, saiu recentemente uma publicação a respeito do ensaio clínico feito com célula-tronco, com implante na região cervical e lombar de 2 universidades da Neurostem. Você tem informação a respeito disto? Bom, o estudo que o Dr. Akari está comentando é um estudo da Neurostem que saiu semana passada, e alguns releases foram feitos pela própria Neurostem, pela própria empresa, que é uma empresa com sede na Califórnia, mas que tem atuado tanto no Emory Hospital, em Atlanta, quanto lá na Itália, como o Dr. Marco Antônio apresentou. Eles têm um estudo inicial que foi apresentado 1 ano e meio atrás, com 6 pacientes, e agora esse segundo estudo
que eles apresentam a finalização de uma fase 1 com outros 6 pacientes. O que é importante destacar desses estudos? Eles estão reportando o que eles observaram no estudo fase 1, que é um estudo direcionado para segurança, para verificar se o procedimento causa problemas maiores do que algum outro benefício que venha a ser visto. Então, é um estudo de segurança. Nesse aspecto, o procedimento se mostrou dentro dos parâmetros observados, dentro dos parâmetros esperados. Quanto à eficácia disso, apesar dos autores dizerem que 50% dos pacientes tiveram melhora, eles estão falando de 3 dos 6 que foram testados, mas não estão comentando os outros 6 que eles haviam testado anteriormente. A gente tem que ficar com o olho bastante aberto em relação a isso. Por quê? A gente não quer que uma terapia que tem realmente a gente tem bastante esperança em relação a isso, né? Ele tem um potencial bastante grande, que isso seja queimado, que isso seja colocado de maneira a ser descartado ali na frente por falta de dado científico, por falta de embasamento científico. O estudo deles, ele é bastante direcionado nesse aspecto. O que é complicado são as interpretações que são feitas a partir desse estudo. Então, eles mostram lá, olha, nós observamos 6 pessoas, 3 tiveram uma redução da progressão, outras 3 faleceram. No outro estudo, se eles contarem todo mundo, foram 7 pacientes que vieram a falecer dos 12 que receberam a aplicação das células-tronco. Tá? O método deles, que nós chamamos a atenção, não é somente pelas células que são utilizadas, mas a forma de aplicação. Então, a forma de aplicação que eles desenvolveram, tanto na porção cervical quanto lombar, é uma forma de aplicação bastante diferenciada que pode ser utilizada não somente para estudos com célula-tronco, mas também para outros medicamentos, podendo ser abordado como todos aqueles que o Marco apresentou aqui, ou ainda outros tipos de terapia que envolvam a célula-tronco como um veículo para a entrega de um medicamento, para a entrega de algum determinado composto. Esse trabalho que saiu agora tem realmente o seu mérito, ele é bastante embasado do ponto de vista científico. O que é complicado são as conclusões que são tiradas a partir dele. Então, quando vocês olharem na internet, eu peço, por favor, que verifiquem a fonte que vocês estão olhando e quem são as pessoas que estão fazendo comentário a esse respeito. Ok. É importante nós sabermos que existe um interesse mundial de procurar entender a esclerose lateral amiotrófica e buscar sua cura, né? Aqui nós temos um esforço, um pesquisador da USP, um pesquisador da Unifesp, juntos para trazer essas informações. Então, acho que a força que está sendo feita nos núcleos de pesquisa no mundo todo é a busca de entender e chegar à cura da esclerose lateral amiotrófica, e que a gente possa sempre apoiar esses pesquisadores. E a coisa que eu digo que é mais importante que nós fizemos no início da palestra é nós sabermos se essas informações que nós estamos obtendo são de fontes fidedignas ou não, para não termos aquelas esperanças falsas, né? Muito bem. Antes de nós começarmos, então, o segundo módulo, que vai ser o tratamento multidisciplinar, eu gostaria de apresentar, se bem que eu acho que todos que estão aqui conhecem, o Dr. Akari. O Dr. Akari é o fundador da Brela, é o chefe da neuromuscular e que é o responsável pela fundação da Brela no Brasil, para trazer todas essas informações que antes nós não tínhamos. Muito bem. Começando agora, obrigado, Miguel, obrigado, Marco.